formado em comunicação pela UFPB. Eu gostaria de parabenizar, inicialmente, pelas palavras proferidas. E a pergunta é a seguinte, na verdade são duas. A primeira é com relação a essa questão do jornalista se adaptar a essas novas mídias. Nós vemos que alguns jornalistas, principalmente os jornalistas de patentes, eles têm uma certa resistência. E muitos deles não têm nenhuma rede social, não têm acesso a Facebook, enfim, a outras redes. Então, é possível afirmar que essas pessoas elas têm um curto período no mercado de trabalho, porque essas pessoas estão fadadas ao fracasso. E outra pergunta é com relação a, como você bem colocou essa questão da marca Coca-Cola aí, nós sabemos do episódio que teve do rato, né, da cabeça do rato na garrafa de Coca-Cola, que isso repercutiu nacionalmente e até internacionalmente. Eu queria saber qual a melhor forma de gerenciar um conflito comunicacional como esse. Como é seu nome? Samir. Samir? Professor Samir? Não, sou jornalista. Você é jornalista. Veja, Samir, essa questão, a primeira questão que você colocou das gerações, né, das pessoas mais experientes que são resistentes a esses novos modelos, essas novas tecnologias. Né? Tem um material que eu estou preparando, uma nova palestra, um novo material, que é justamente focado nessa questão das gerações. Em Natal, eu trabalho ministrando treinamentos e consultoria para funcionários de empresas. Empresas que têm lá suas assessorias de comunicação, né, pessoas que são acostumadas a conceder entrevistas, jornalistas, as fontes de notícias, né? E muitas vezes não sabem lidar com a imprensa, tem dificuldade, tem vergonha. Às vezes você passa ali 2 meses, está fazendo um planejamento de um projeto importante para a empresa, a assessoria consegue um espaço de entrevista ao vivo num telejornal de audiência, 2 minutos e meio ao vivo, e a fonte não tem preparo psicológico, não consegue ficar tranquila, não consegue ficar calma para colocar a informação em 2 minutos e meio ao vivo na televisão. Então, esse tipo de situação eu participo. Agora, nas redações, o que eu diria para você? Eu já tive situação, por exemplo, de trabalhar numa empresa, não vou citar nomes, em que um funcionário mais jovem, aí nesse momento participava desses funcionários mais jovens, eram taxados de digitais. Ah, não, deixa eles ali, eles são os digitais. Então, existia uma quebra na empresa, certo? Na emissora. E os digitais e os analógicos. E os próprios funcionários se classificavam dessa forma. E gostavam, os mais experientes diziam, não, eu sou analógico, eu não quero saber dessa história do Facebook, eu não quero saber dessa história do Twitter. Né? E aí eu digo o seguinte, a empresa tem esse desafio de integrar. É difícil, a resistência é gigante. Né? Quando você quebra paradigmas, a maioria das pessoas resiste, não quer, porque está acostumado a um determinado modelo. E o jornalismo está passando por esse momento. Né? Quem está indo à frente? Aqueles que estão aos poucos quebrando essa resistência. Que estão percebendo que mídia social não é só uma mania, como diziam há 5 anos atrás. Ah não, esse negócio de mídia social vai parar, daqui a pouco ninguém mais vai usar isso não. E hoje não é isso que está acontecendo. Hoje você tem produtores faltando pela mídia social. Né? Você tem materiais sendo registrados pelo Instagram e publicados na capa do jornal. Você tem pessoas mandando vídeos no Instagram ou vídeos pelo Vine para emissoras de TV destacar no telejornal de audiência do meio-dia. Então, assim, para tentar te responder, eu diria que se há essa resistência, a empresa tem um papel de trabalhar a capacitação e a unificação dessas pessoas, dessas gerações. Porque se a geração mais nova está acostumada com a nova tecnologia, a geração mais velha tem mais repertório. Então, a geração mais velha, ela tem mais paciência de ler o texto inteiro, enquanto a geração mais jovem não. A geração mais jovem quer tudo para ontem, e isso atrapalha muitas etapas de trabalho no serviço. Por isso que, seja na área do jornalismo, seja na área da publicidade, eu, como pesquisadora de comunicação, defendo a ideia de que as redações, as empresas, têm que ter pessoas de diferentes faixas etárias. São experiências diferentes. Okay? São ideias distintas. Se você tem pessoas da mesma faixa etária, infelizmente isso está acontecendo no jornalismo, por exemplo. Você tem redações cada vez mais jovens. Redações jovens. E a sociedade não é formada somente por jovens, na verdade, gente. E aí, se a gente for observar a função do jornalismo, de divulgar as principais informações, de analisar, de contextualizar aquela informação para a sociedade, então nós precisamos ter representantes dessa sociedade, né?
Tem um projeto nos Estados Unidos sendo realizado, começou esse ano, com várias faculdades de jornalismo, chamado Back to Newsroom. Eles estão colocando um jovem jornalista ou um veterano, jornalista veterano, de volta para a sala de aula para estudar esse contexto da comunicação digital, porque no mercado que a gente quer são técnicas, né? Queremos técnicas para facilitar o nosso trabalho, a gente quer estudar o conteúdo. Então, volta para a sala de aula. E professores estão passando um tempo na redação, olha aí que curioso, para poder entender essa nova dinâmica. Porque está diferente. Quem trabalhou numa redação há 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. Há 5 anos atrás, hoje é diferente. E aí a gente precisa estar atento a esse processo. Responder a sua segunda pergunta, eu não vou lembrar, desculpa. Sim, foi sobre a questão da Coca-Cola, do episódio da cabeça. Sim, da Coca-Cola. Veja, a Coca-Cola ela respondeu muito bem, né, a esse episódio. Sim, muito antes da Justiça decretar o indeferido, não vou lembrar o termo exato, mas enfim, o cara que ela entrou na Justiça, ela ganhou na Justiça, né, do rapaz que acusou a Coca-Cola de que tinha colocado rato lá no produto, né. Antes deles vencerem na Justiça, eles fizeram diversas ações, com ações integradas. Eu vou citar duas. No Twitter, né, que eles ficaram tweetando, vem conhecer a fábrica da Coca-Cola, faça sua inscrição e tal. Eles trabalharam a ideia da transparência. Essa tem sido uma regra comum na questão da gestão de crise. Ser transparente. Poxa, tem um cliente nos acusando de ter lá um produto com um rato. Temos que ser transparentes. Em que sentido? Vamos mostrar para as pessoas como é que a gente produz esse produto, como é que a gente faz, qual é a fabricação. E foi isso que eles fizeram. Eles passaram muito antes, por exemplo, daquela propaganda chegar na televisão, uns 30 segundinhos ali, chegar na televisão mostrando um pouco como é que é a fabricação da Coca-Cola, eles já estavam trabalhando nisso nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, né? Convidando as pessoas a visitarem a fábrica. Depois eles lançaram um vídeo estendido, naquele infomercial, né, que é aquela publicidade do tamanho largo, digamos assim, postada somente no YouTube, no canal da Coca-Cola. Não vou lembrar quanto tempo tem o vídeo, mas acho que 1 minuto e meio, um tempo mais estendido, mostrando detalhadamente como é que é essa produção da Coca-Cola. E aí, por último, é que vieram as versões para TV e rádio. Quer dizer, mudou a ordem aí, né, no caso da Coca-Cola. Mas é um exemplo bacana, assim. Eu entendo que uma das crise é ser transparente e trabalhar de maneira integrada. Tentar colocar, efetivar a comunicação integrada que a gente tanto estuda na faculdade, mas que é extremamente difícil de concretizar na prática. Né? É você ter um assessor de comunicação em contato com o pessoal da publicidade. É você ter estratégias da publicidade sempre desenvolvidas com linguagem de comunicação, cujas matérias que vão ser plantadas pela assessoria vão ser fortalecidas e vice-versa. Entendeu? Então, isso é extremamente difícil. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. É trabalhar de maneira integrada. Muito raro você ter uma empresa que tenha lá a empresa terceirizada de assessoria de comunicação, a empresa terceirizada de agência de publicidade e que determinadas ações são desenvolvidas de forma integrada. É muito raro. Geralmente, a assessoria faz o seu trabalho, não quer nem saber da publicidade, e a publicidade faz o seu, não quer nem saber da assessoria. De repente, você pode ver lá uma ação da assessoria, publicada numa revista segmentada, cujo anúncio poderia fortalecer ambas as comunicações. Olha aí. Né? Então, é esse momento que a gente está vivendo. Não é? Quando você comenta assim, que as coisas não estão passando da metodologia, não seria porque a matéria, vamos dizer, um homicídio que aconteceu na madrugada, mas você escuta no Bom Dia, escuta no rádio, escuta no Jornal do Meio-Dia, passa o dia verdadeiro nos portais, aí no outro dia o impresso traz a mesma coisa sem ir ao além. Seria isso a nossa causa de não ir além do mesmo? Pode ser. Eu acho que também é. Se for uma notícia que é extremamente replicada, também é. Mas aí a gente tem aquele problema também, né? Da repetição do conteúdo. Hoje você pega aí uma determinada notícia e ela é repetida constantemente, como você falou, o dia inteiro. Portais que copiam portais, blogueiros que copiam blogueiros. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Assim, muitas vezes sem ler a informação. Eu trabalho com assessoria de comunicação e assim, é muito engraçado. Às vezes eu envio lá um release X e
dado, tem uma informação que se você publicar no notícia no outro dia, ela já fica feia, fica velha, fica errada. E muitas vezes o profissional não se dá nem o trabalho de olhar o texto e ver o que precisa ser modificado para publicar aquela informação. Publica do jeito que está. E aí, muitas vezes, a assessoria se passa meio equivocada. Porque mandou o release num dia, mas o jornalista publicou no dia seguinte, no outro dia, e não atualizou o texto. Né? Então, assim, eu concordo, viu, professor? Eu acho que há essa questão também da repetição da informação, mas há também uma certa, acho que no campo da comunicação, uma certa preguiça. É perigoso usar esse termo, mas há um certo, assim, você esperar a coisa acontecer, entendeu? Você não ter a criatividade de tentar fazer diferente. Poxa, peraí, se todo mundo está divulgando dessa forma, se todo mundo está perguntando por quê, vamos perguntar como. Sabe, eu acho que é um pouco disso que está acontecendo. Assim. Você tem uma repetição de informações, repetição de dados. Nós, enquanto clientes, enquanto leitores, estamos sendo bombardeados por diversas informações, mas que, no campo jornalístico, fica tudo muito segmentado. Vide, por exemplo, o espaço que o regional tem no nacional. É uma vergonha, gente. Qual é o espaço que as nossas notícias, seja daqui de Campinas, seja de Natal, tem nos portais nacionais de notícias? É mínimo. Ah, não, professor, porque lá no G1 tem lá um G1 de cada estado. Eu estou falando do destaque nacional. Se a gente for fazer um estudo do impacto das notícias regionais na pauta nacional, é mínimo. E isso interfere num processo cultural da sociedade. Nós não temos informações. Quer citar um exemplo? Acre. Tem alguém do Acre aqui? Do Acre. O que a gente sabe do Acre, gente? Falando sério. Sabe que é longe. Poxa, mas eu não conheço alguém do Acre. Entende? É isso. Nós não temos informações para parar, gente. Nós temos informações? Nós não temos informações em cidades tão próximas como Natal e Campina Grande. Na verdade, a diferença é que hoje, com a internet, se a gente quiser essa informação, a gente tem como pesquisar, na verdade. Ah, eu vou viajar para Campina Grande. Não, deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver o que é notícia lá em Campina. Você pesquisa essa informação. Mas a informação que chega para 99% da população brasileira é a informação da região sudeste. É a informação das principais cidades, da capital brasileira, acabou. Brasília. Isso dentro do país. Então, essa é a questão. Né? A internet está trazendo uma determinada liberdade de busca de conteúdo, de busca de informação, de produção dessa informação, mas a mídia de massa no Brasil ainda está faltando muito dos conteúdos que são gerados, que são publicados. Na publicidade, eu diria que um grande empecilho para que as agências, né, consigam, por exemplo, trazer para o mercado local ideias, né, e traduzir essa criatividade usando essas ferramentas, o grande empecilho ainda é o valor, né, do anúncio, o investimento do cliente. O cliente tem medo de investir. E aí, o publicitário da cidade pequena tem que saber trabalhar com poucos recursos. Você trabalhar a criatividade dentro do orçamento do cliente. Isso é um desafio, né? Nós acompanhamos. E mais, gente? Opiniões? Boa noite, Érica. Muito obrigado pela sua palestra. Eu sou professor do Ligo, sou daqui da CDE e da UFB. Sou professor de publicidade e curso de jornalismo. Eu queria te perguntar algumas coisas, certo? Primeiro, com relação ao gerenciamento das contas nas redes sociais, certo? Das páginas nas redes sociais. Você dizia que não se deve ter páginas desatualizadas. Eu concordo contigo. O que é pior? É você ter uma página que não é muito atualizada ou você não ter a página, certo? É isso que eu queria saber. Por exemplo, você não ter o Twitter ou você ter o Twitter, mas não atualizar com grande frequência. Num ponto de vista seu, em relação a uma marca pessoal e também, no nosso caso, enquanto assessor, por exemplo, para orientar os nossos diretores de empresas, os nossos clientes, no geral. Essa é uma primeira colocação.
E a outra colocação é como é que você lida com essa dinâmica do media training. Porque eu sei que você, se você trabalha com isso, não está talvez tão dentro diretamente da sua palestra, mas que é algo fundamental nesse processo. Por exemplo, como eu lido para treinar os meus clientes para chegar a essa mídia, e a essa mídia digital, mas essa mídia digital que eu tenho vídeo, né, que eu tenho áudio, que eu tenho texto, em todos esses espaços eu tenho que ter um media training, eu tenho que treiná-los para a mídia. Como você trabalha com isso? Veja, professor, obrigada pela pergunta. É um assunto que eu adoro, né? Assim, eu tenho uma palestra só sobre treinamento de mídia e atualmente eu estou trabalhando muito com o que eu estou chamando de social media training, que inclusive, eu vou aproveitar para fazer um marketing, viu, gente? Abre aspas, marketing de Érica Souza. Eu estou escrevendo, né, um material sobre isso, se Deus quiser publicar falando, né, sobre social media training. Como você trabalhar a questão da reputação nas mídias sociais. No treinamento de mídia, professor, existem vários modelos, né? A gente sabe que tem vários modelos. As empresas têm buscado, principalmente, modelos que treinem ou capacite ou passe algumas informações relevantes para suas fontes, para que essa fonte se sinta mais tranquila no processo de interação com os jornalistas, né? Geralmente é um momento de tensão para a fonte de notícia. O jornalista se acostuma, ele está com a pauta, ele chega, ele interage, ele grava essa informação e aí é tudo tranquilo, tudo normal. Geralmente no curso de jornalismo tem disciplinas voltadas, né, para o impresso, para o rádio, para a televisão. Mas imagina uma pessoa, né, uma fonte de notícia que é de outra área, que não conhece aquele processo, não entende, por exemplo, por que às vezes o apresentador fica ali apressando você para terminar de falar, porque você precisa chamar para outra matéria. Então, são contextualizações que a gente coloca no curso de treinamento de mídia, para tornar esse momento de encontro com a imprensa um momento mais natural. Quando a gente não conhece o que a gente está vivenciando, é muito mais difícil, né, a gente ter acesso a essa comunicação. Então, o media training vai servir para isso, para capacitar essa fonte a se acostumar nesse momento com o jornalista, nessa interação com o jornalista, né, e ter condições, principalmente, de aproveitar estrategicamente esse momento. Se a fonte de notícia está preparada no momento de entrevista jornalística, ele consegue falar, por exemplo, as mensagens-chave, as mensagens principais, que muitas vezes nasce numa argumentação de campanha publicitária. Exemplo, campanha política. A gente está vivendo agora esse mês de campanha política. Não sei se tem alguém aqui trabalhando em campanha. Esse ano eu não estou trabalhando, eu já trabalhei em algumas campanhas. Gente, o candidato, ele passa por sabatinas, né? O candidato passa por sabatinas para se preparar não só para os debates, mas também para as entrevistas. Como você vai concatenar uma informação, uma resposta de um minuto, para um jornal, para um rádio? Como lidar com mudanças repentinas que acontecem na imprensa? De você ser convidado para uma entrevista no rádio, uma entrevista de 3 minutos no rádio, quando você chegar lá, você vai passar 15 minutos conversando com um radialista. Para nós, a comunicação pode ser algo natural, normal. Para um gerente de banco, não é. Para um funcionário que vai representar a empresa, é desesperador. Até mesmo a mudança de troco. Quando eu trabalhava na TV, acontecia muito isso. A gente chegava lá, vai entrar no ar e tal, RNTV, a fonte chegava tensa, nervosa, aí falava assim, vai ser no primeiro bloco, né? Eu quero me ligar logo. A gente chegava e dizia, desculpa, vai ser no quarto bloco. Senta aí, toma um cafezinho, fica tranquilo, e aquela tensão subiu. E isso, a fonte de notícia tensa, prejudica quem está respondendo, prejudica a própria fonte, atrapalha o repórter, nesse momento de tensão, atrapalha o repórter e atrapalha principalmente o telespectador. Porque uma fonte nervosa não vai conseguir passar a informação corretamente. E aí você pode estar lá na publicidade, eu gosto muito de fazer essa interação, viu, gente, das áreas. Né? Você está ali na publicidade e, de repente, um cara que é o seu principal conta, seu principal anunciante, está lá no jornal dando uma entrevista, fala uma besteira, essa besteira é tweetada, retweetada, gera uma crise na empresa. E aí? A agência sendo acionada para poder apagar incêndio, junto com a assessoria de imprensa. Porque o cara foi dar uma entrevista no rádio, como a gente deu exemplo aqui da Marina, e falou besteira. Ok? Então, o treinamento de mídia, hoje, a gente tem focado isso, e tem sido uma demanda do cliente mesmo. Assim, a gente faz na empresa
E as pessoas começam a questionar. Mas como lidar com a mídia social? Aí respondendo aquela sua primeira pergunta, né? Eu entendo o seguinte, que mídia social é exigência de mercado. Ponto. Sabe? A minha defesa tem sido essa. Você está numa empresa, sua empresa tem clientes, essas pessoas estão nas mídias sociais, esteja também. Porque mesmo que você não esteja profissionalmente, ou com a agência digital, ou com o departamento de marketing cuidando desse material, você já está lá. Basta você pesquisar o nome de uma empresa que não tem uma fanpage, por exemplo. Pense aí numa empresa que não tem uma fanpage institucionalizada. Pesquisa no Facebook para ver se ela não já está lá. Alguém já falou dela. Então eu digo que todo mundo já está. Sabe? Assim, a gente percebe, eu percebo pelas palestras e que inclusive eu tenho participado, que mesmo aqueles empresários que declaram que não estão, quando a gente vai pesquisar no Twitter, já tem gente falando da empresa. Então é muito melhor você ter essa informação. Né? Lá em Natal tem uma marca, uma lanchonete chamada Pittsburgh, que eu fui em Natal, você conhece. E aí, também tem Pittsburgh. E aí, eles recentemente incluíram, instalaram na sede da lanchonete umas tomadas. Porque a equipe da comunicação digital deles perceberam, pelo Foursquare, muitas pessoas estavam dando check-in, e no local lá da dica estavam comentando: o restaurante é ótimo, maravilhoso, tem comida boa e tal, mas está faltando tomada. Pergunta: quem está com o seu carregador aqui? Quem está com o carregador do celular? É isso. Há 1 ano, 2 anos, a gente não está com carregador, na verdade, gente. Estamos usando um carregador, que a tecnologia ainda não desenvolveu uma bateria capaz, né, de acompanhar o nosso avanço. Não desenvolveu. Não, porque você lá está aqui. Veja, né? Ele está demais. 82%. Mas se eu começar a twittar, mexer ali, você chega nos lugares hoje procurando tomada para sentar mais perto, não é verdade? Então, assim, está mudando o comportamento. Então, o pessoal lá do Pittsburgh instalaram mais tomadas porque viram no processo, entendeu? Então, eu entendo que é esse tipo de mercado. O pessoal, por exemplo, o ideal é cancelar a conta ou se manter lá mesmo que não atualize por frequência. O profissional da comunicação tem que conhecer o ferramenta. Conhecer a ferramenta é usar. Assim, não adianta você só fazer por fazer, deixar lá vazio e não usar. Não entender como a ferramenta é utilizada. Por exemplo, o LinkedIn. Muita gente faz a página no LinkedIn e não coloca foto. Faz lá o perfil, só para dizer que tem o perfil, mas não coloca foto. Entendeu? Então, isso é prejudicial. Assim. Eu entendo que se você está na mídia, assim, mantenha atualizado, porque a atualização faz parte da mídia. Entendeu? Tanto é que se você não mantém atualizado no contexto de marca, as pessoas se afastam. Deixam de curtir essa marca. Estou analisando que falta um pouco tempo aqui, viu, gente? Eu sei que tem umas pessoas que vão perguntar, aí você se utiliza. Deixa eu primeiro, né? Deixa eu só falar e você fala também, para que a gente não vá. Meu nome é Jurani, eu também sou professor da faculdade aqui, de uma outra faculdade em outro estado. Eu queria só, essa palestra é muito boa, traz muitas provocações. Tem 2 pontos que eu gostaria de retomar. Um é essa questão quando você fala do hábito, das informações e do poder que essas informações regionais têm no âmbito nacional. E aí a tua palestra ela é toda estimulante no sentido de dizer nós somos potenciais produtores e divulgadores de informação. No entanto, quando você coloca isso, a gente se retoma para o mesmo lugar de 1930, 1950. Quem tinha o poder de domínio da informação naquela época? Os centros de poder, que tinham detenção do poder econômico e os empresários que também tinham esse poder. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Onde fica a nossa situação? Como fica a nossa situação quando se pensa dessa forma? Porque me parece que as coisas mudaram, mas ainda tem muita coisa da mesma forma que era antigamente. Outra questão que eu achei massa falando isso, porque para a gente que é professor é um dilema diário, é quando você coloca que o mercado está carente de profissionais com repertório. O mercado está carente de profissionais com repertório, e esse repertório significa, o sinônimo para ele seria leitura, e nossos alunos têm muita dificuldade
dificuldade e muita resistência para ler. Bom, é uma situação atual. E aí a gente vive essa coisa da Twitter, da tweetização da vida, essas questões todas, e a gente começa a pensar numa geração, você falou também, está chegando uma geração aí top, que é essa geração que está aqui, ali, acolá, que pega e tá tudo. Em projeção do futuro, o que nos espera? Se a gente tem essa geração que está ainda em transformação, que está em mudança, que pelo menos deu um romance, nem que seja, sei lá, essas coisas mais best-seller, mais de livro. E essa geração do 75, né? O Twitter, quantas letrinhas lá? 140 caracteres? 140 caracteres. Olha, professor, diz o seguinte, nós estamos no mesmo barco. E vai afetar logo. E realmente dá mesmo. Quando a gente começa a pensar, poxa, dá uma atenção. Né? Então, eu acho que se tem algo que possa fazer uma diferença no mercado, seja qual for a área que você vai atuar, é conhecimento. Entendo que não tem outro modelo, não tem outra forma. Se não tiver conhecimento, se não souber utilizar essas técnicas, não souber utilizar esse conhecimento, você acaba não conseguindo espaço. O mercado, em diversas áreas, é carente. Né? Assim, a gente pode dizer, só a comunicação é carente, não tem espaço para trabalhar. Eu tenho amigos de outras áreas que relatam o mesmo problema. Né? Então, assim, é difícil de responder, assim, mas eu entendo que são dicotomias, e eu trouxe justamente para poder jogar esses questionamentos. Né? Eu entendo que, assim, se a gente consegue acompanhar um momento e ir embora com muitas interrogações e reflexões, e pensar, então a gente consegue avançar. Né? Então, eu acho que foi um pouco disso que eu quis fazer também, assim, trazer alguns pontos para a gente refletir, para a gente analisar, e para cada um analisar o seu posicionamento no curso. Né? Quando eu falo da questão da leitura, não só na leitura textual, mas você, por exemplo, parar para assistir um filme sem em nenhum momento acessar o smartphone. Você realmente se dá a imersão no filme, durante 1 hora e meia do filme. Né? É você assistir uma série, acompanhar uma maratona, 2, 3, 4 episódios e realmente assistir, né? E não ficar ali o tempo inteiro compartilhando esses dados com outros. Entende? Eu acho que o cérebro humano ainda não atingiu essa perfeição. Está mudando. Essa nova geração agora já tem pesquisas que mostram isso. O funcionamento cerebral está mudando. As crianças, o pessoal que está mais conectado, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, essa coisa de estudar, ouvindo música, está mudando. Estão usando outras áreas do cérebro. O lado direito e o lado esquerdo está cada vez mais integrado. A psicologia está falando sobre isso. Entendeu? Então, é isso que a gente está vivenciando. É difícil, é filosófico, a gente tem que analisar, tem que discutir e, principalmente, se colocar no barco. Acho que a posição do professor é se colocar no barco. Eu também tenho muitos alunos e é justamente isso que a gente percebe em sala de aula e é a mensagem que eu sempre levo. Né? Assim, de você buscar a disciplina, você buscar focar. Porque a todo momento vai ter milhões de coisas querendo te tirar dessa atenção. Não sei se eu te respondi, mas enfim, acho que é isso. Estamos no mesmo barco. Tá bom? Gente, muitas pessoas levantaram as mãos, enfim, eu posso ficar aqui, tá atendendo, falando com vocês. Ele já me avisou porque o espaço fecha às 9h30, isso, né? E nós precisamos ir embora. Porque ela conversa, né? Também depende das alunos eles vão voltar para a faculdade para pegarem os ônibus. Sim. Vejam, esse material que eu apresentei para vocês, eu vou estar colocando o resumo desse material no meu SlideShare, tá? Que é aquela rede social de slides. Lá eu coloco muitos conjuntos também de coisas que eu fiz em sala de aula. Então, quem quiser pesquisar ele, usa, tá? Para poder visualizar no SlideShare os dados que eu coloquei aqui, tá bom, gente? Muito obrigada. E aí eu fico aqui para atender mais. É isso, gente. Boa noite. Sucesso aí no restante do evento, né? Mais uma vez, muito obrigada, coordenação. Parabéns pela iniciativa, porque não é todo dia que a gente tem momento, né, de trocar experiências, um campo de comunicação e mídia, sobretudo no Nordeste, coloca mensagem também nesse meio, entendeu? Esse Nordeste é muito carente de encontros de comunicação. Então, aproveitem cada segundo dessa semana. Eu queria muito poder passar a semana aqui com vocês, mas amanhã eu já vou de volta, inclusive, para Natal, eu vou de volta para a sala de aula e desejando muito sucesso aí para o restante do evento. Muito obrigada.
agradecer a participação aqui da professora conosco. Lembramos a todos que amanhã, às 18h30, teremos como convidada a jornalista e doutora Lívia Cid, que vai pensar conosco sobre televisão em transição, desafios e reflexões. Gente, muita calma nessa hora. Preciso mostrar um negócio que o marido falou, eu tenho que mostrar. Porque a gente voltou pro hotel e ele falou assim, põe essa foto no último slide. Eu agradeço pelo convite e tudo, mas aí eu agradeço e falo assim, muito obrigada pela informação,